galera, tudo bom? Vamos dar continuidade no potencial elétrico, beleza? Vamos lá, o que seria isso então? Uma definição. Nós já tínhamos estudado energia, lembra no último vídeo? Agora nós vamos analisar o que é potencial elétrico. Ele é uma definição do que? Daquela energia potencial dividido pela carga da vítima. A carguinha, o que seria essa vítima? Eu vou colocar uma carga neste ponto de um campo elétrico devido a uma partícula. Ou se nós tivéssemos uma placa paralela, aqui um campo uniforme, eu colocasse ela, uma vítima ali, nós poderíamos calcular qual é o potencial naquele ponto, por exemplo. Tá? Beleza, e qual seria a unidade dela? Vamos ver a unidade. Então, a unidade potencial é o quê? Qual a unidade de energia? Joule. Beleza, é Joule. E qual a unidade de carga? Coulomb. Portanto, uma das possibilidades é escrever joules por Coulomb. Só que existe uma unidade mais usual, que nós chamamos de volt. É o volt. Beleza? Então, essa daqui, por exemplo, lá na nossa casa nós temos lá 110 volts ou 220 volts. Isso aí é o potencial elétrico, no caso de cada uma. E se nós formos calcular o potencial devido a uma partícula, nós tínhamos analisado lá, quando nós estávamos estudando campo elétrico, nós estudamos o campo elétrico devido a uma partícula. E depois nós estudamos o campo elétrico um campo elétrico uniforme. Agora nós vamos fazer a mesma análise. O campo devido a o potencial devido a uma partícula e o potencial quando nós temos um campo uniforme. Como é que a gente vai calcular? O que seria esse potencial? Tá? O campo elétrico, para representar o campo elétrico, nós usamos o conceito de linhas de força, certo? Que são essas representações aqui em preto que eu coloquei. Então, essas linhas em preto são o que a gente diz que é as linhas de força que representam o campo elétrico. Então, aqui está o campo elétrico. Beleza! E agora, o que nós vamos fazer? Eu quero representar como é que vai ser o meu potencial aqui. Como é que eu vou representar? A representação é o seguinte: se nós tivermos uma partícula, o potencial elétrico, observe o seguinte: o potencial ele é calculado como sendo K carga sobre D. Só que assim como a energia, o potencial também é uma grandeza escalar. Se ele é uma grandeza escalar, ele é mais ou menos. E observe que tanto a energia quanto o potencial, ele vai com D, ou seja, as grandezas escalares, elas são com D. As grandezas vetoriais, como a força elétrica e o campo, elas eram o quê? Então lá. Como é que a gente calculava a força? K é o módulo das cargas. É o módulo das cargas. E era D ao quadrado. E o meu campo? E o campo é o quê? K vezes o módulo da carga sobre D ao quadrado. Então perceba que as grandezas vetoriais é ao quadrado e tu pega sempre o módulo da carga. A energia, o que nós tínhamos? A energia é o que? K vezes o produto das cargas sobre D. Não é o módulo e também não é o quadrado. Ou seja, e agora nós temos, só para nós completar aqui, nós temos o que nós estamos vendo agora, que o potencial vai ficar o K, Q sobre D. E é mais ou menos. Estes dois aqui são vetoriais e estes dois de baixo são escalares. Isso aqui é para ser um V, tá? Só letra horrorosa aqui, letra horrorosa. Estes dois são escalares. E daí vai com D e leva o sinal das cargas, tá? Ou seja, este Q aqui, perceba, quem é que vai estar gerando, quem é que gera o campo? A minha fonte, que é o Qzão. Então, alguém gera esse campo. E também nós temos o que? Este Qzão aqui é da minha fonte, é quem está gerando. Assim como esse cara aqui vai ser a minha fonte. Alguém vai gerar, ou seja,
Alguém gera o campo, assim como alguém vai gerar esse potencial elétrico. Ah, mas eu quero calcular o potencial elétrico, o campo elétrico nesse ponto aqui, no ponto, sei lá, neste ponto. Como é que eu vou calcular o potencial, a energia, o campo elétrico nesse ponto? O campo elétrico, eu vou pegar o quê? A constante, a carga da fonte, que vai ser este Qzão no caso, dividido pela distância ao quadrado. E ela é uma grandeza vetorial, então nesse ponto eu teria um vetor para lá, eu calculo o módulo. Beleza, neste ponto aqui, por exemplo, como é que eu vou calcular? Ah, nós teríamos um vetor campo elétrico para cá que eu consigo calcular o seu módulo. Nesse ponto eu teria um vetor campo elétrico para cá, eu calculo o seu módulo desta forma. E o meu potencial, ele é um número, tá? Pode ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então é um número. E como é que eu vou calcular neste ponto? Perceba o seguinte, aqui eu posso dizer que eu estou a 1 metro. Eu estou a 1 metro dele. Vamos pegar aqui, ó. Eu estou a 1 metro. Aqui a 1 metro. Aqui a 1 metro. Ou seja, este ponto aqui, qual vai ser o potencial? Vai ser kq sobre 1. Vai dar um número. Essa carga é positiva? Então, ela daria um potencial positivo. Daí, e nesse ponto, a 1 metro, não seria kq sobre 1 também? Eu posso dizer que, por exemplo, que a 1 metro o meu potencial vai ser, sei lá, mais 100 volts. Vamos pegar isso daqui, a 1 metro. Se nós pegássemos a 1 metro nesse cara aqui, nesse sentido, nós teríamos o quê? 100 volts também, nesse ponto, 100 volts. E aqui, 100 volts também. E aqui, nesse ponto, 100 volts também. Perceba o seguinte, que todos, é só um número, todo mundo deu 100 volts. Não tem esse negócio aqui de vetor para lá, o campo elétrico aqui é diferente daqui, porque ele é uma grandeza vetorial. E para eles serem iguais, tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Aqui estão apontando, eles têm sentidos diferentes e direção também. Só tem o mesmo módulo, eu posso dizer que eles estão a uma mesma distância, por exemplo. Mas o potencial não. Nesse caso, se eu pegar o mesmo ponto, para o mesmo ponto, não importa qual é a posição, para o mesmo ponto, mesmo potencial. E daí nós dizemos o quê? Nós podemos interligar todos esses pontos. Se eu pegasse um ponto para frente a 1 metro, teria qual potencial? Tem a mesma distância, mesmo ponto, no caso, 1 metro, mesmo potencial. Daí nós dizemos o quê? Que essa linha vermelha nós chamamos de superfície equipotencial. Ou seja, mesmo ponto, no caso, nós temos mesmos pontos. O que quer dizer com o mesmo ponto? Mesma distância, vai ter o mesmo valor. E daí nós podemos juntar todos esses pontos, porque se eu pegasse este ponto aqui, 1 metro, 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 teriam tudo 100 volts. Daí nós podemos juntar todos esses pontos e dizer que vai surgir uma superfície equipotencial, ou seja, com o mesmo equipotencial, mesmo potencial. Mesmo potencial. Faltou o L aqui. Mesmo potencial. E agora, esse outro ponto? Eu posso dizer que ele vai estar a 2 metros, a 2 metros, e esse daqui a 2 metros, e esse daqui a 2 metros, e esse daqui a 2 metros. Então, mesmo ponto, ou seja, uma mesma distância, mesmo potencial. E daí, o que vai acontecer? Vai existir uma superfície. E uma coisa mais importante, que as minhas superfícies, elas são sempre perpendicular às linhas de campo. Então, são sempre perpendiculares, elas vão se cruzar sempre perpendicular. Lá em campo elétrico, uma coisa que a gente também tem que saber, na verdade, em resumo, todo mundo é perpendicular a todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Que essas minhas linhas de campo, no caso, elas são sempre perpendicular à superfície do corpo. Este corpo aqui, ou seja, essa linha aqui, ela vai ser perpendicular à minha linha, ao meu corpo. Por exemplo, se eu tivesse esse corpo aqui,
Então, veja, essa coisa aqui, um violão. O meu campo elétrico que vai estar saindo dele, se eu fosse analisar aqui, elas vão ser sempre perpendicular à superfície do corpo. Tá? Elas são sempre... Ela é sempre perpendicular, não importa. Então, as minhas linhas de campo, ela é perpendicular ao corpo. E as minhas linhas potenciais, as superfícies equipotenciais, elas são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então é todo mundo perpendicular a todo mundo. Isso mesmo. E agora, vamos tentar pensar o seguinte. Conforme eu vou me afastando dela, o que acontece? Uma distância maior, o que acontece com o meu potencial? Diminui, né? Podemos dizer que se aqui tem 100 volts, aqui vai ter, por exemplo, 10 volts, por exemplo. E aqui, mais 1 volt. E aqui, o que nós podemos dizer? Se for um sinal negativo, aqui nós teríamos menos 100 volts. Aqui, menos 10 volts. Aqui, menos 1 volts. Em resumo, o que nós temos? Observe o seguinte. Não ficou mais 100, mais 10, mais 1. E nesse outro aqui, nós temos o quê? Menos 1, menos 10, menos 100. Olha o seguinte, galera. Para onde aponta, para onde está apontando a setinha, sempre vai diminuir. Em ambos os casos, nós temos aqui 100, depois 10, vai diminuindo. 100, depois 10, depois mais 1, que é o que está aqui, E neste outro cara aqui, nós teríamos 0, por exemplo, depois menos 1, depois menos 10, depois menos 100, vai ir diminuindo. Então para onde aponta a minha seta, nós podemos dizer, o potencial diminui. Tá? Então para onde está apontando a setinha, o meu potencial sempre vai diminuir. Em resumo é isso. E para nós fecharmos, vamos analisar o potencial em um campo uniforme. Como eu já tinha dito, as minhas superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. E o que nós temos? Nós temos as linhas de campo são para cá, certo? Neste caso, nós temos o quê? Relembrando, nós temos que o meu campo elétrico, ele é sempre perpendicular à da placa, no caso do corpo. Se nós pegássemos este corpo aqui, por exemplo, que eu já coloquei aqui, o meu campo elétrico, ele vai ser perpendicular à superfície desse corpo, Os campos elétricos estão saindo, as linhas de campo estão saindo desse corpinho aqui. Neste caso, eu posso simbolizar esse corpo dessa forma aqui, uma carga mais Q, então as linhas estão saindo. E elas vão sair sempre perpendicular a esse corpo. As linhas, as superfícies equipotenciais também são perpendiculares às linhas de campo. Então, em resumo, todo mundo é perpendicular a todo mundo. O campo elétrico, ele é perpendicular à superfície do corpo e o meu campo, minha superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Então, no resumo todo mundo é perpendicular a todo mundo. O campo ao corpo e o potencial ao meu campo elétrico. Beleza? E agora, o que nós temos? Nesse caso aqui, se nós quisermos, por exemplo, calcular o meu potencial elétrico num campo uniforme, será que eu posso usar isso daqui? Não. Por quê? Porque isso daqui é devido a uma partícula, ela depende da carga da fonte. A carga da fonte. Esse cara aqui é um monte de carga, é um corpo com carga distribuída, não é só uma carguinha, é um monte. Então nós não podemos utilizar esta equação. O que nós vamos fazer? Se falar, a partir de agora, 99% dos casos de questões que fala de campo uniforme, se falou campo uniforme, já escreva do lado, EDU. EDU? O que é o EDU? EDU. Então lá. Se falou de campo uniforme, lembrem, EDU. Tá, às vezes vocês podem também lembrar do VED. Pode ser que vocês tenham visto dessa forma, VED. Mas é mais fácil, falou de campo uniforme, EDU. O que é este U? É a diferença de potencial do meu ponto que eu estava aqui, o que é o AB? É o potencial de A menos o de B.
É isso, é o da onde eu estava, por exemplo, se eu estou indo daqui para lá, então é o de A menos de B. E o que é esse Dzinho aqui? É a distância entre essas duas equipotenciais que eu quero medir. E o que seria esse meu A aqui? Este E aqui é o campo elétrico uniforme. Então, se aparecer o enunciado campo uniforme, lembrem, EDU. Certo, galera? Por enquanto é só. Então, não se esqueçam de ir lá curtir, clicar no sininho para você poder acompanhar os próximos nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Certo, galera? Um forte abraço e até mais!